nós vamos passar a palavra para a Carolina Maier Espina, mestre em Direito pela PUC, advogada trabalhista, professora escritora, e ela vai abordar o Conselho ADI 5766, a gratuidade da justiça e os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Bom, boa noite a todos. Carmela, quero te agradecer de novo pelo convite. Eu sempre brinco que o Conselho de Don Quixote não é um evento, né? Ele é um acontecimento, porque reúne tanta gente, né? Tanta gente importante, tanta gente estudiosa, tanta gente assim que tem muita coisa a contribuir com o nosso cenário jurídico, que eu fiquei muito lisonjeada, né? E nesse evento em especial, aqui a gente tem vários trabalhistas participando, que assim torna mais especial ainda a participação. E eu não podia deixar de trazer um tema, né? Eu gostaria primeiro, claro, de lamentar as quase 500 mil mortes que a gente está acompanhando aí por conta do Covid, e levando para o lado de todo o cenário dantesco que o Brasil vivencia, quem advoga, quem atua, quem é juiz, quem é procurador do trabalho, quem tem, assim, uma operação na área trabalhista, vem acompanhando, mais precisamente desde 2016, um verdadeiro, assim, verdadeiras atrocidades em relação aos direitos sociais, né? Então, a gente vem, assim, acompanhando destruição e destruição e destruição e redução, algo que nos deixa muito preocupado. E às vezes a gente para refletir e pensa, meu Deus, quando é que isso vai ter fim? Porque parece que cada dia, cada semana, cada ano que passa, mais dificuldades se apresentam, né? E aí eu escolhi esse tema porque é um tema que está em aberto no Supremo, tá? A gente tem um voto, eu sempre costumo brincar, principalmente com os meus alunos, que a gente tem um voto que piorou ainda mais a situação que já existe, que é o voto do ministro relator, e nós temos o voto divergente do ministro Fachin, que na verdade acolhe, ele julga procedente essa ação direta de inconstitucionalidade, justamente para reconhecer algo que me parece óbvio. É óbvio, né? O que trata essa ação direta de constitucionalidade? Justamente da necessidade ou do dever que a parte teria de pagar honorários periciais, pagar honorários sucumbenciais, ou ainda ter que pagar as custas, caso ela arquive o processo, ainda que beneficiária da justiça gratuita. E isso é um verdadeiro absurdo, porque isso confronta diretamente a própria Constituição Federal. Todos sabem, se nós pensarmos no próprio processo civil, hoje é mais difícil para um trabalhador ajuizar uma ação trabalhista do que para pessoas buscarem a justiça comum para litigar. Porque hoje um trabalhador, se ele recebe em torno de R$3.000, pessoal, ele já não pode ser que ele não tenha concedido o benefício da justiça gratuita. E isso não tem cabimento. Então, hoje está mais fácil conseguir justiça gratuita, acreditem, na justiça estadual do que na justiça do trabalho. Como se não bastasse isso, esse coitado que ajuiza o processo e tem a sorte de conseguir o benefício da justiça gratuita, ele não está tranquilo. Porque se porventura ele arquivar o processo e não justificar, custas. Se ele pedir um adicional de insalubridade ou periculosidade, por exemplo, e ele for sucumbente, ainda que beneficiário da justiça gratuita, honorários periciais. E pior, tem a questão dos honorários de sucumbência, que a legislação trabalhista tratou de dizer que ele pode ter a questão do pagamento descontado do próprio crédito do processo ou em outros créditos advindos em outros processos. Então, percebam, isso assim, gente, se contar em outros locais, em outros países, ninguém vai acreditar. Certamente vão achar que isso é uma piada de mau gosto, né? Muito bem, o que nós temos hoje é um cenário do voto do ministro Barroso, que é o relator dessa ADI, dizendo, olha, realmente isso está certo. Nós temos que brecar demandas aventureiras, como se o juízo de improcedência já não fosse suficiente. Se a demanda é uma aventura, nós vamos ter improcedência e o problema está resolvido. Se a pessoa tem miserabilidade econômica e ela precisa do benefício da justiça gratuita, não pode a ela ser incumbida uma responsabilidade que, por exemplo, em outros ramos do direito não há. Um minuto. Então, o que se pede, e nesse sentido o ministro Edson Fachin enfrentou muito bem no seu voto, é que a Constituição Federal seja respeitada. A Constituição clama por respeito. Nós temos no artigo 5º, inciso 74, dizendo que o Estado prestará assistência para quem não tem condição de pagar as despesas de um processo.
O próprio STF possui inúmeros precedentes que corroboram essa tese. Então, como reconhecer que uma justiça, que na verdade existe, inclusive para abrigar pessoas que são hipossuficientes, nós sabemos que há sim uma diferença imensa entre empregado e empregador no momento em que eles ajuizam os processos, e aí se pretende processualmente equiparar partes que são desiguais. Eu sempre, assim, costumo dizer, olha, o saudoso professor Américo Plá Rodrigues, meu Deus do céu, se ele está acompanhando isso... Gente, o que fizeram com a teoria toda que eu criei? Todos os princípios que eu expliquei. Então, o conselho que fica é justamente esse. Nós estamos clamando por respeito à Constituição Federal. Nós temos um ordenamento que é absolutamente social. Nós vivemos um Estado Social Democrático de Direito. Então, o óbvio não precisa ser dito. E nós não precisamos aqui de invenções de tese. Dizer, olha, não, se as parcelas forem de natureza indenizatória, pode cobrar os honorários sobre tudo. Se é natureza alimentar, pode até o limite de 30%. Gente, isso não existe, isso não está nem previsto na lei. O que se quer é que se reconheça a inconstitucionalidade desse texto que realmente confronta qualquer tipo de ordenamento preocupado com o direito humano. Né? Então, o conselho que fica é esse. Vamos respeitar o ordenamento constitucional. Lamentavelmente, essa reforma foi aprovada da forma que foi, rápida, mais de 100 artigos aprovados em praticamente 3 meses, me encaminhando para o fim, Carmela, praticamente 3 meses, praticamente todos eles geraram ações diretas de inconstitucionalidade, e esse assunto, ele é muito, muito, muito peculiar, porque a gente não pode retirar do trabalhador o direito que ele tem de buscar a tutela jurisdicional. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Carmela. Obrigada pelo desafio do tempo.